Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lígia, sejam bem-vindos ao canal Gêmeos de Primeira Viagem. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês um pouquinho a respeito de chá de fraldas. Será que em 2024 ainda compensa fazer chá de fraldas? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês alguns cálculos de custos, com as fraldas, de custos com o chá de bebê, com o evento em si, algumas curiosidades e ao final desse vídeo eu quero falar alguns pontos positivos e negativos de fazer o chá de fralda e também vou mostrar aqui um inventário, do nosso chá de fraldas, quantas coisas, a gente ganhou e também os valores das coisas que a gente ganhou no chá de fralda dos Gêmeos. Para começar, existem algumas teorias aí, do surgimento do chá de fraldas. A mais disseminada diz que o chá de fraldas surgiu no século XIX, na época da Rainha Vitória, chamada Era Vitoriana. E nessa época a tradição era que quando a mulher ganhava o bebê, ela convidava as amigas, uma tarde na casa dela e era servido chá, e por isso o nome chá de fraldas. E nesse evento, que era super restrito, somente ali as amigas, familiares mais íntimos, elas recebiam alguns mimos, alguns presentes, mas principalmente conselhos sobre maternidade. Então daí o surgimento do chá de fraldas. Mas existem várias outras teorias, enfim, na internet tem muita coisa falando a respeito do surgimento do chá de fraldas. Como o próprio nome sugere, o chá de fraldas ele deveria ser um evento mais íntimo, mas a cada ano que passa vão se criando aí novas invenções e esse chá que deveria ser mais íntimo aí, ele acaba se tornando uma festa, um mega evento que a gente vê hoje, principalmente aí nessa era de redes sociais. Quem tá próximo aí da casa dos 30, um pouquinho mais, um pouquinho menos, vai lembrar que num passado não muito distante, o chá de fraldas ou chá de bebê era um evento muito simples. Então a própria família se reunia ali, cada um levava um pratinho, ou fazia um mutirão ali para fazer uns pães com carne louca, um hot dog, enfim. Todo mundo se reunia ali na casa de um familiar ou na casa da própria família ali nova e dava os presentes, pintava a barriga, fazia algumas brincadeiras super bobinhas ali, davam os presentes para a gestante e todo mundo ia embora. Então esse evento ele acabava se tornando um evento lucrativo, digamos assim, para a nova família. Por quê? Todo mundo se reunia ali para fazer o evento acontecer, para fazer a comida, providenciar ali os comes e bebes, e todo mundo também se reunia para ajudar a família. Então dava-se a fralda, shampoo, sabonete, coisas básicas ali que seriam utilizadas nos primeiros meses de vida da criança. Então hoje em dia não é mais uma reunião ali familiar na casa de um parente ou coisas do tipo. Hoje em dia realmente é um evento. Então aluga-se espaço, decoração, equipe de foto e filmagem, tem um buffet, enfim, então assim, foram se incrementando muitas coisas e isso também acaba encarecendo o evento. Então, fica-se muito nessa dúvida, tá, eu vou investir, sei lá, 5, 10 mil reais num evento, mas que o retorno, digamos assim, do evento, ele é baixo. Então, não seria mais uma ajuda. Na verdade, é um evento comum, que todos precisam fazer, porque hoje, na era de redes sociais, a gente precisa mostrar que teve, o nosso chá de fraldas, o nosso chá de bebê, mas que você vai gastar muito mais fazendo o chá do que recebendo ali os presentes que iriam te ajudar nos primeiros meses de vida ali do bebê. Então eu separei aqui uma listinha de itens que vocês precisam considerar, claro que cada um vai adaptar conforme a sua necessidade, mas no geral não vai fugir aqui dessas informações. Então eu vou colocar minha tela aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre cada item. O primeiro deles é o espaço. Então quem mora em apartamento e tem ali o espaço do condomínio, normalmente vai pagar somente a taxinha do condomínio, que vai dar aí entre 300 a 1.000 reais. Eu coloquei aqui 500 reais, que foi basicamente o que a minha irmã pagou, que a gente fez lá no condomínio dela. Agora, se você não tem o espaço, você vai pensar num aluguel. E aí a gente orçou aqui na Zona Leste de São Paulo, isso Tatuapé, Vila Formosa, Vila Carrão, esses galpõezinhos super simples que só tem ali a mesinha e uma estrutura mínima de cozinha, tá por volta de 3 mil reais no período de 6 horas. Então eu realmente achei caro, considerando o porte do evento, mas a gente não achou nada que fosse mais barato do que isso. Então é sempre importante dar uma pesquisada com antecedência, porque esse valor aí de locação do espaço ele acaba ficando já um pouco mais salgado. Iniciando aqui a nossa listinha, tem a parte de identidade visual, que aí é o monograma, o convite, aquelas tags, de mesa, enfim, é meio que o tema do evento. Tem muitas empresas que fazem isso e essas empresinhas fuleirinha de Instagram
cobra na média de R$ 300 para fazer ali, desenvolver ali um monograma, um modelinho básico de convite, mas também esse item aqui é super dispensável, é só você entrar lá no canva.com, tem milhares de modelos. Se você quiser um modelo Pro, você tem direito aí a 30 dias de assinatura grátis, então faz a assinatura do Pro aí grátis por 30 dias, você consegue ter uma infinidade de modelos aí de monograma, de modelos de convite. Eu vou deixar aqui para vocês verem o nosso. Então eu não acho que é um bom investimento pagar R$ 300 para alguém fazer, porque é isso que a pessoa vai fazer, uma coisinha básica. Agora, se você quiser uma coisa super sofisticada, né, com uma empresa realmente de convites, de eventos, aí só para identidade visual tem algumas empresas que chegam a cobrar R$ 3.000. Então realmente é aquilo, né? Esse tipo de evento ele tem, né, de 10 até 1.000 ali pra gente escolher. Mas eu particularmente acho que fazer a identidade visual ali no Canva é mais do que suficiente. Um outro item super importante é o cardápio. Então o que acontece? Como eu falei para vocês, claro que tem a opção de todo mundo se organizar ali, fazer um mutirão para fazer as comidas, mas em geral, gente, é um custo muito próximo de que você contratar uma pessoa, e sem contar o trabalhão que dá, e sem contar que você precisa de pessoas para servir. Então assim, o buffet, particularmente, mesmo que fosse em casa, eu daria prioridade para isso. Por quê? Olha, a gente conseguiu um buffet claro que varia conforme o cardápio, mas assim, o cardápio de festa ali, salgadinhos, enfim, R$ 50 por pessoa. Então achei um preço super ok, as pessoas elogiaram bastante, a gente gostou bastante também do cardápio. Então foi servido salgados fritos, hamburguinho, hot dog, batata frita, pipoca, coisas simples que todo mundo gosta. E eu achei um valor super ok de R$ 50 por pessoa. Se a gente considerar aí os 50 convidados, vai dar por volta de R$ 2.500. Outro item que varia aí conforme o estilo de vida, né, de cada pessoa é a questão da bebida alcoólica. A maioria dos buffets não está incluso bebida alcoólica, e para você inserir a bebida alcoólica o custo fica muito alto. Então vale a pena vocês olharem por fora. Então vocês têm a opção de pegar uma coisa mais simples, como foi o nosso caso, a gente comprou lá as latinhas de cerveja. Ou você pode alugar, né, os barris de chopp, ou você pode contratar um bar. Então assim, tem várias opções. Na nossa análise aqui, o que ficou mais barato realmente foi comprar as latinhas de cerveja, até pensando no desperdício, se sobrar ou mesmo se faltar, é uma coisa que tem em qualquer lugar, enfim. Então a gente entendeu que comprar as latas de cerveja seria o cenário ideal. A gente considerou aqui 200 latinhas de cerveja, porque a gente está considerando 50 convidados, 4 latas por pessoa, porém não são todos os convidados que bebem, então 4 latinhas eu acho que é pouco para quem bebe, mas tem bastante gente que não bebe também, então vai dar aí por volta de R$ 1.000 somente a bebida alcoólica, considerando somente cerveja. Se você for colocar outras bebidas, pode colocar um valor bem maior aí nessa parte de bebida alcoólica. Outra coisa também que é extremamente variável, gente, é essa questão da decoração. Eu coloquei aqui a decoração Pega e Faça, os valores mais baratos que eu encontrei foi R$ 600, que são aqueles tambores lá que eles colocam uma capa, aquele arquinho de bexiga, gente, super simples, tem uns inclusive que é feio. Esse que eu aluguei é feio que dói, mas assim, não sabia, foi muito corrido. Mas é nessa faixa de R$ 600. Se você quiser uma decoração mais sofisticada, inclusive que a empresa vai lá, monta, você pode colocar aí pelo menos uns R$ 2.000 para a questão da decoração. E uma outra questão também, que acho que já até envolve aí a decoração, é a parte da fotografia. Nós não contratamos fotografia, a gente, né, vai com câmera de celular mesmo, porque a gente pensou em fazer um evento mais simples possível, então a gente achou desnecessário ter uma equipe de fotografia, ou mesmo que seja somente um fotógrafo, para fotografar o evento. Então a gente fez fotos no celular mesmo. Mas fotografia básica também, ali 2, 3 horas de evento, tá por volta de R$ 2.000. E isso fotógrafos, né, badarosca, digamos assim, né, não são fotógrafos renomados e tudo mais, porque aí esse valor também pode ser aí multiplicado por infinitas vezes, porque a questão de fotografia, ela também é um mercado bastante caro que a gente tem hoje em dia. Quase finalizando a nossa lista, a gente tem o aluguel de mesas e cadeiras. Então, se no seu condomínio ou na casa que você for fazer não tiver quantidade suficiente de mesas, é uma média de R$ 120 a mesa com 4 cadeiras. Para 50 pessoas, a gente vai considerar aí uma média de 13 mesas, né, com 4 cadeiras, e vamos ter aí um valor de mais ou menos R$ 1.560. E volto a repetir, gente, mesinha
de plástico, branca, nada sofisticado. Se quiser coisa mais sofisticada, pode preparar o bolso, que tem muita coisa muito legal, muito sofisticada aí também nessa parte de aluguel de mesa, cadeira, toalha, arranjo, assim, gente, tem muita coisa legal mesmo, mas assim, realmente é um mercado bastante caro também essa questão de aluguel de mesas e cadeiras. Então, finalizando a nossa lista dos basiquinhos aqui, eu coloquei as lembrancinhas, mas é um item opcional, eu coloquei aqui porque eu adoro ganhar lembrancinha, principalmente lembrancinha útil. O que é a lembrancinha útil? Lembrança de comer. Gente, para de ficar dando vela, biscuit, imã de geladeira, chaveiro. Meu, isso daí é lembrancinha inútil. A gente vai guardando num potinho, daqui uns 6, 7 meses, joga tudo fora, porque a gente normalmente não usa. Lembrancinha útil é lembrancinha de comer. Dá um bombom, um saco de bala, um pão de mel, qualquer coisa que a pessoa comeu e vai se lembrar porque é muito bom. Desculpa o desabafo. Mas assim, realmente a lembrancinha é uma coisa que eu acho super legal, acho que é super carinhoso, assim, quando você vai num evento e recebe as lembrancinhas. Então eu coloquei a lembrancinha básica aqui, vai estar no valor aí de R$7, mesmo que você escolha dar um canudo, né, com uma florzinha dentro. Tá aí por volta de 5, 10 reais as lembrancinhas, então eu coloquei aqui R$7 para fins de cálculo e o valor das lembrancinhas ficaria uma média de R$350. Embora, né, a nossa lista já esteja bastante reduzida, né, a gente está falando de uma coisa bem simplificada, eu coloquei aqui um cálculozinho considerando apenas o espaço, seja uma casa ou condomínio, por volta de R$500. Isso porque tem a questão ali das mesas e tudo mais, então ficou meio que elas por elas. Se você não pagar a taxa na casa, você vai precisar alugar as cadeiras. Coloquei também o buffet, né, que acho que é indispensável, a cerveja e o chopp, a decoração, por mais simples que seja, né, coloquei essa de R$600 e as lembrancinhas. Então a gente tá falando de mais ou menos R$4.850. Então, um evento super básico, considerando só os itens indispensáveis, a gente estaria falando aí de uma média de R$5.000. E claro que a gente também pode optar por fazer tudo, né? Comprar as bexigas, fazer a decoração, fazer as comidas, enfim. A única coisa que vocês precisam ficar atentos é a questão do tempo. Normalmente, como a gente não tem experiência em servir muitas pessoas, em trabalhar com esse tipo de evento, a gente acaba tendo um desperdício muito grande, a gente não sabe aonde economizar, e aí, às vezes, no fim, vai sair até mais caro por conta dessa falta de experiência, e sem contar que dá muito trabalho. Então, se você for a mãe, o pai ali que for organizar, normalmente já é próximo do bebê ganhar ali 2, 3 meses antes, então já tá com aquele barrigão, já tá um pouco mais cansada, então vale a pena olhar se não compensa mais você pagar um pouquinho mais que seja para um profissional, né, mesmo que seja simples, do que você fazer. Normalmente essa questão de fazer dá muito trabalho. Eu tô falando porque assim, a gente decidiu fazer umas caixinhas, a gente não, né, eu decidi fazer umas caixinhas de lembrancinha para colocar. A gente tinha decidido dar um pão de mel, e aí eu falei, eu vou fazer uma caixinha personalizada para colocar o pão de mel. E aí, gente, deu muito trabalho. Eu fiquei, sei lá, uns 5, 6 dias, umas 4, 5 horas cortando caixa, colando caixa, amarrando caixa. Então, assim, deu muito trabalho. Inclusive, eu até gravei eu fazendo todo esse trabalho das caixinhas. Depois eu vou colocar um vídeo aqui falando sobre essa caixinha de lembrancinhas. Mas, assim, dá muito trabalho porque a gente não tem experiência. Sem contar que não ficou muito bom, porque, né, ficou meio um rebarba, a gente fez num papel qualquer. Então, eu acho que muitas vezes, né, não vale a pena você investir o seu tempo, né, e o seu dinheiro querendo fazer uma coisa que você não tem experiência. E como a gente está falando de uma questão financeira aqui, claro, eu peguei também a calculadora de fraldas. Essa daqui eu peguei no site da Pampers, onde vai informar mais ou menos a quantidade de fraldas que o bebê vai utilizar até o 3º ano de vida. Então, tem vários modelos na internet, vocês podem pegar qualquer um, mas esse que eu peguei, que tá aqui na tela para vocês, eu achei ele bem interessante porque ele vai desde o RN até o 3XG. Então, olha que legal, aqui ele fala assim, ó, no primeiro ano aí a gente tem os tamanhos, então a primeira coluna, tamanho RN, 8 fraldas por dia, qual que é a faixa de peso recomendada e a quantidade de pacotes, né, considerando 40 tiras. Então eu peguei essa tabelinha do site da Pampers, joguei lá pro Excel pra gente fazer um cálculo mais assertivo. Então, no site lá da Pampers está dizendo que a gente vai utilizar 4 pacotes com 40 tiras da fralda RN. Então nós vamos precisar de 160 fraldas RN. Só que o pacote maior de fraldas RN, ele tem 36 fraldas. Então,
eu peguei o valor do pacote, aqui no caso 36 fraldas, né, RN, custa R$ 39,50. Então a gente vai precisar de mais ou menos 5 pacotes. Eu coloquei aqui a tabelinha para arredondar, né? Então ficou 4,44, a gente fez o arredondamento aqui para 5 pacotes. Então, de fraldas RN, a gente vai ter um custo de R$ 197,50. E aí RN mais 240, P 560 e assim segue-se toda a tabela. De acordo com essa calculadora, a gente vai utilizar 4.560 fraldas até o 3º ano do bebê, né? No caso, dariam 84 pacotes aí de fraldas, e esse valor de fraldas até o 3º ano, tá, gente? Seria de R$ 6.397,50. Então, aí aproximadamente R$ 6.400 de fralda, considerando até o 3º ano. Normalmente, no chá de fralda, a gente não costuma pedir tamanhos muito pequenos e nem tamanhos muito grandes. Então, eu somei aqui as colunas RN e RN+, e inseri ela no P, até porque muitas crianças já começam utilizando a fralda P, tem pais que não compram, né, essa fralda RN, então já seria legal começar ali direto no P mesmo. Mas eu somei essas duas colunas, então ficaram 51 pacotes de fraldas ali, dividindo entre PMG. O valor do pacote ficou muito parecido, principalmente porque eu peguei aqueles pacotes grandes, fica aí na média de R$ 80 os pacotes. Então, a gente vai ter um valor total aí de R$ 4.080, considerando somente fraldas PMG, sendo que nós precisaríamos de 51 pacotes de fralda. Realmente é uma quantidade bastante grande aí de fraldas. Num evento para 50 pessoas, é óbvio que a gente não vai ganhar 51 pacotes, né? A não ser que os seus convidados sejam muito generosos. Mas a gente faz uma estimativa aí que, considerando 50 pessoas, você vai receber uns 30 pacotes de fralda. Então, fazendo essa conta, se 30 pessoas derem pacotes de fraldas de R$ 80, né, que são aqueles pacotes maiores, a gente arrecadaria de fralda a quantia de R$ 2.400. Eu tô considerando essa média de 30 pacotes, mas pode ser que seja menos, tá? Porque a gente tinha feito um evento para mais ou menos 50 pessoas, mas a gente foi convidando uns agregados aí no final, e aí deu mais ou menos 65 pessoas, e a gente ganhou 64 pacotes de fralda. Isso porque no nosso caso eram gêmeos, então cada convidado que deu a fralda deu 2 pacotes. Então seria mais ou menos essa média aí de uma fralda a cada 2 pessoas, né? Um pacote a cada 2 pessoas. Então, no caso aí, eu acho que 30 é um número bastante generoso aí para questões dos nossos cálculos. Mas aí você pode me falar, Lígia, mas normalmente a gente pede a fralda e mais alguma coisa, mais um mimo, mais um shampoo, mais um pano de boca, sei lá, essas coisas. Mas esses itens, eles são itens baratos. Então, o que acontece? Sei lá, vou comprar um shampoo Johnson's, tá numa média de R$ 20. Eu vou comprar uma pomada de assadura, sei lá, uma pomada boa, Bepantol, R$ 50. Então, assim, são itens baratos, sabe? Lenço umedecido, R$ 30, aquele pacote com 100 da Pampers, que é uma marca boa. Então, são itens baratos. Mas, de qualquer forma, eu considerei também no nosso cálculo. Se a gente considerar aí que o shampoo é 20, o lenço é 30, a pomada é 50, um cotonete é 10, então vai dar uma média de R$ 28 aí por convidado, se a gente somar aí todos os shampoos, sabonetes, enfim, e dividir pela quantidade de itens. Então, vai dar mais ou menos aí R$ 840 de mimos. Então, nós temos aí o total de R$ 2.400 de fralda, mais R$ 840 de mimos, e aí vai totalizar R$ 3.240. Realmente é um ótimo valor arrecadado. Lembrando que nesses cálculos aqui que eu mostrei para vocês, eu tô considerando fralda Pampers, eu tô considerando shampoo Johnson, a gente tá considerando Bepantol, que são marcas um pouco mais caras. No chá de fraldas é um risco, você tanto pode ganhar marcas muito boas, como pode ganhar marcas muito ruins. A verdade é que normalmente varia, né? Então, a tendência é que esse valor de R$ 3.240 ele diminua conforme a qualidade dos produtos que você for ganhar. Então, se a gente considerar aquela lista super basiquinha lá que a gente fez,
o valor que a gente precisaria investir de R$ 4.850 menos R$ 3.240, que é o total de valores arrecadados considerando fraldas mais os mimos, ainda teria uma diferença aí de R$ 1.610. Então, realmente é uma diferença bastante significativa. Então, assim, você teria o prejuízo, se assim pudermos falar, de R$ 1.610. Então, se a gente estiver falando da parte financeira, não compensa o valor investido versus o valor arrecadado. De acordo com os cálculos que eu mostrei para vocês, neste formato de evento, nessa quantidade, enfim, financeiramente não compensa fazer o chá de fraldas. Porém, tem um outro lado que não tem como a gente falar de preços,